Raps que sumiram e vocês nem percebeu. Vamos lá. Como assim tu ainda não segue a playlist de É do trap do canal canal? Link na descrição. Vitruviano. Sabe quando você abre sua playlist antiga e pensa, nossa, essa playlist é um cemitério de artistas? E não literalmente, mas ela tá cheia de artistas que simplesmente sumiram. Você não sabe o que tá acontecendo com eles hoje em dia, não sabem nem se eles estão lançando música mais. Só que, em algum momento da sua vida, você escutou muito ele. Eu tenho essa sensação toda hora, porque eu acho que escuto mais música que eu era viciado no passado do que músicas que estão saindo hoje em dia. Concordo plenamente. Eu escuto. E aí, como tomou o golpe? Calma aí rapidinho, Scooby. Eu também escuto mais músicas dos anos 2000 de antigamente do que as músicas que saem agora. Rap. Tô falando de raps. Tá ligado? Rap. Pô, Scooby. Eu já vou só ver esse vídeo aqui, eu já mando o papo, rapidão. Na verdade, vou resumir. Eu ia comprar um PlayStation e tal. Aí na hora que eu fui ver, o cara era golpe, tá ligado? É, pelo Facebook era golpe. Só que, tipo assim, mano, o cara tinha tudo, mano. Ele mandou a foto, gravou o vídeo, ele com videogame, gravou ele no Sedex. Tipo assim, mano, praticamente um golpe perfeito, tá ligado? Eu, tipo, aí como eu tava no serviço, na correria, e sem internet ainda, eu no apavoramento, porque, tipo assim, tava um valor acessível, e eu sabia que eu ia recuperar esse valor, tipo, em poucos meses, tá ligado? Porque com o PlayStation, mano, eu sempre fiz dinheiro com o videogame, tá ligado? Tipo assim, de outras formas. E também com vídeos assim, também assim, tipo, quando eu posto lá no Teco Teco lá sobre GTA, esses tem, sobe muitos vídeos. E nas lives também de GTA, né? Eu só vendi meu PlayStation na época, eu tava precisando de vender. E também porque eu já ia trocar mais pra frente. Então, resumindo, foi isso, tá ligado? Mas depois em outra live eu mostro as mensagens, mostro pra vocês verem. Bonitinho. E aí eu percebo que tem rappers que simplesmente sumiram. E de verdade, os motivos são diversos. Uns cometeram crimes, outros foram cancelados, outros até começaram a fazer Aí eu conteúdo pedi, adulto. né? Então, vamos relembrar de Ô, alguns mas era rappers hoje que perfeito, mano. sumiram Você e que vê? talvez você já escutou muito por aí. A história do design é bizarra. O mano parece que foi feito pra fazer sucesso. Você nem precisava gostar de trap em 2016 pra ouvir ele, porque o sucesso fala. Na verdade, eu viajei, Scoop. Na foto do. É por isso que eu, tipo, foi de bobeira, tá ligado? Porque é porque eu tava no serviço, mano, na correria, cabeça quente e tal, coisa, carregado chamando, eu tentando ver os vídeos, eu não conseguia ver direito. Aí o que aconteceu? A foto do Facebook realmente era um cara daqui. Eu até conheço esse mano, tá ligado? Eu até conheço ele, ele trabalha numa empresa chamada Atas, sei lá. Ele trabalha numa empresa chamada Atas, tá ligado? Só que na hora que eu mandei, na hora que o cara, aí eu já bloqueei. Eu falei assim, eu vou bloquear esse cara porque eu tô achando que é golpe. Bloqueei no Facebook. Aí, mano, na hora que eu fui lá, fala Alex, como é que tá, mano? Boa noite, suave. Na hora que ele me mandou mensagem no WhatsApp, não era a mesma foto. Só que, tipo assim, tá ligado? Passava uns trem na minha mente assim e tal. Eu falei, eu tô achando que é igual. Passava algumas coisas na minha mente assim, tá ligado? Só que eu na correria do trampo, mano, é foda, mano, é foda. É o que. E eu sempre falo isso pra mim. Prefiro pagar 5 mil, 10 mil numa parada, tá ligado? Mas ser seguro, pagar prestação ali, tá ligado? Pagar 500 de prestação, 400, do que, sei lá, pegar um trem rápido e acontecer isso aí, ou ser um trem que não presta. Foi do PS5, mano, que eu ia pegar. Por si só, ele aparece com a música Panda e explode num nível absurdo. Nós tá vendo o vídeo aí, raps que sumiram e vocês nem percebeu. Vou mandar uns vídeos lá no YouTube. Demorou, mano. Manda nesse formato, fazendo favor, Alex. Esses vídeos vai tudo pro Ele era YouTube. diferente, querendo ou não. O PS4? flow acelerado, o refrão Nossa. que dava pra cantar sem Mas foi de quanto? Você perdeu quanto? nem entender direito o que o mano tava falando. E ele era muito engraçado e carismático. Tipo, se liga só ele saindo da delegacia. They try to keep me in there, you feel me? Ele era brabo, hein? When you doing right, you feel me, and keep me in the Nu. private, they can't lock you down. You think you getting De 1.900, eu tomei de 2.000
e 200 e alguma coisa. Set up, man. Aí eu fiz o bagulho lá, o banco, até 10 dias. Mano, eu tenho negócio de seguro no banco lá, o banco até 10 dias pra voltar. Não existe isso não, mano. Até 10 dias o cara já transferiu o dia pra outra conta. What this talking about? I didn't know what time it is. E isso virou uma combinação perfeita pra ele estar estourando naquele ano. A música, além de ser um sucesso, Essa ele também música virou era meme. braba, E de hein? repente, Banda? o cara é o número 1, tá no topo Eu do lembro mundo. das E aí vem um momento coreografias. que, na época, parecia a melhor escolha possível. Ele assina com a Good Music, a gravadora do Kanye West, que na época parecia uma gravadora que ia se estruturar bem e estourar. E quando você entra num lugar como esse, a gravadora do grande Kanye West, a expectativa não vem aos poucos. As pessoas acham que você vai conseguir manter toda a música num nível de hit de Panda, que naquela época foi uma das músicas mais ouvidas do mundo. E a partir disso, tudo começou a mudar. Ele lançou alguns sucessos como a própria Timmy Turner, que deve ser minha música favorita dele, mas as comparações começaram. Muita gente dizia que ele parecia outro artista, que ele soava como uma versão de alguém. Eles estavam falando especificamente do Future aqui, e virou um meme chamar ele de Future falso naquela época. E isso foi um banho de água fria pro designer. Timmy Turner ainda virou um som conhecido, mas, logicamente, não um fenômeno. Ele tenta lançar outras músicas na época, que também não dão tão certas assim, apesar de, na minha opinião, serem muito boas, mas as views e os streams foram caindo música após música, e aí ele começa uma briga com Kanye West. Naquele tempo, a gente não sabia mais, ele dizia que, depois de 1 ano ou 2 anos, lançando música e não conseguindo repetir o sucesso de Panda, ele começou a querer sair da gravadora e dizer que o Kanye West estava travando sua carreira, já que era 2018, 2019, e o design já não era mais tão falado assim. Joined the label and I ain't got no team. I do all this shit by myself. That nigga talking about I fell off, nigga. I pay my whole mansion by myself, nigga. O cara reclamando que não tem equipe. E hoje a parada que mais ferra os músicos, os rappers, é gravadora. A maioria, tá ligado? Vários artistas virando artista independente, mano. NL Choppa, J. Cole. Tem vários, mano, que já virou artista independente. Naquela época era uma outra época, né? I ain't got nobody that's doing this shit for me, bro. Nobody. Nobody that's doing this shit for me. I signed to Kanye West, the biggest nigga. That nigga's still in the world. Y'all niggas think he's the genius. Y'all niggas think all that nigga shit. But to me, nigga, that nigga's crazy, nigga. E com o tempo, a situação dele só foi piorando na verdade. Anos depois, ele se envolveu numa situação que virou a notícia e sujou a imagem dele pública. Ele foi pego literalmente se masturbando dentro de um avião, num voo comercial. What the hell, me? Rap designer é condenado e multado após se masturbar durante o voo. Que loucura é essa, mano? Você é doido, hein, chat? O que era uma completa loucura. Ele alegou que estava passando por problemas psicológicos, mas Qual é, desde mano? esse acidente, em 2023, as portas da indústria foram completamente fechadas para ele e nunca mais foram abertas. Isso também aconteceu com o CJ, mas por um motivo bem diferente, porque esse mano é um exemplo de um hit que vira maior que o próprio artista. Bitch, I'm outside of some movie. Caraca, quem não lembra dessa música aí, chat? Quem não lembra? Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. Essa Ice in era the braba, VVs, now she down to get treachy. I got all this water on me like Fiji. Bitch, I'm posted up with hats and the sleeves. O Opte estoura em 2020 e Essa vira algo música era muito braba, grande, principalmente no nicho de braba. drill. Mas, na minha opinião, ele furou a bolha. A música virou Cara, até mesmo pode uma ser trend, fraco, e mas a ali música parecia era que tinha braba. nascido um novo grande nome no drill. Isso foi na época que o Pop Smoke tinha acabado de falecer, então a cena, não ironicamente, estava carente de artistas que faziam drill. Só que ninguém sabia muita coisa sobre o CJ, ninguém sabia de onde ele vinha, as conexões que ele tinha, com qual set de gangue ele era supostamente envolvido, já que ele tinha alguns bloods nos clipes dele. Enfim, ele era basicamente uma incógnita. E no drill, isso é importante. Talvez é o subgênero que mais importa quando você fala de gangue, você fala que é do crime. No drill, isso importa muito. Não é só sobre música que a credibilidade também importa. E o CJ cai exatamente por isso. Começa um debate sobre ele estar usando uma estética, uma linguagem de gangue como personagem, que ele era uma planta da indústria, que não teria vivência real nenhuma do que ele estava cantando. E eu tenho que admitir, normalmente quando começo com esses papos, eu sempre dou um passo para trás e tento ver se é verdade ou não, porque quando as pessoas aprendem uma palavra como indusplant, elas começam a usar para tudo. Isso é mesmo, mano. Isso é mesmo. Na época aqui que o trap começou a viralizar, que os pessoal usava lean, muito lean na música, slime, mais o que? Tem mais palavras, leme. Usava altas gírias que era do trap, mano. Não parava, era até chato.
Todas as músicas que você escutava eram as mesmas gírias do trap. Todas. Tô com meu slime, colei na block, sei lá o que lá. Pulou no sei lá o que, pulou do esquerdo, voou no direito. Mas o foda Por aí é que no vai. caso do CJ, ele não era um dos Plant. O problema real é que o CJ não era um gangsta, que ele tentava passar nas músicas dele. Ele tava longe disso. Ele tentava passar essa imagem. Até mesmo, a sua primeira música, Whooped, Falso é uma gíria gangster. usada pelos Bloods. Falso E quando ele gangster. começou a usar, os membros dos Bloods, de vários sets, começaram a expor ele. E é aí que tudo fica ruim pro CJ. Hey, tag CJ, bro. For real. Cause I'm really hounded. I'ma die for this shit. Me per se, I'ma die for this bloodhound Bloom shit, nigga. I'ma die for this shit. Feel me? I don't know if boy understand it or not, you know what I'm saying? But I'ma die for this shit, nigga. You playing with this, nigga. I don't play with this, Aí o tempo fechou, hein? Aí o tempo fechou, chat. nigga. I'm hounding for real, nigga. Apesar do Exposed e alguns For membros de real? outros sets, dos Você Blood, não é quererem real. resolver com o CJ de outro jeito, nunca nada aconteceu com ele de verdade. Além do fato que, depois do Exposed, ele nunca mais teve o respeito de antes. O que é uma merda. Mas sinceramente, tirando essa história toda, só falando sobre a música aqui, eu achava ele muito bom musicalmente. O Whooped é uma música que se toca em todo lugar. E as pessoas gostam. Verdade. E, particularmente, eu sei Eu cantar escutei essa barra por música. barra até hoje. Não Só tanto porque eu achava ela enjoativa, mas tipo assim, tá ligado? que ele é realmente um cara de um hit só, o que é triste. Muito diferente do próximo artista, que de um hit wonder, ele não tem nada. Esse cara fez parte da sua infância tanto quanto da minha, e eu posso certeza. apostar isso. O Florida é outro certeza, tipo de caso, porque chat. ele não é lembrado só por uma música, ele é lembrado por uma sequência inteira de hits que dominaram a internet, e principalmente as rádios, por ano. Só que hoje, o nome dele quase nunca aparece quando a gente fala sobre rap. O estouro dele vem com Low, lá no final de 2007, e aquilo não foi só um hit, foi um fenômeno. A música ficou 10 semanas em primeiro lugar no Hot 100 da Billboard, e virou a música mais baixada digitalmente da década Esse era brabo, mano. de 2000, com 7 milhões de downloads. Tipo, tem noção do que era isso naquela época? Aí em 2009, Era ele faz uma sinistro. coisa que pouca gente consegue: emendar um número 1, que é Right Around, que fica 6 semanas no topo, e ainda um recorde de venda digital em primeira semana, com 636 downloads. E nessa altura, o Florida já era uma máquina de hit. Nossa, essa aí era braba, hein, chat? Era maneirinha. E aí, quando a década vira, ele ainda mantém o ritmo. Good Feeling pega top 3 no Hot 100. White Wombs, com a Cia, pega top 5. E talvez a minha favorita, Whistle, vira top 1. O cara era simplesmente um hitmaker absurdo. E esse realmente a gente pode chamar assim, porque já deu pra perceber que provavelmente toda música que eu coloco aqui, você provavelmente conhece e curtia. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, crabs in the bucket can't have me. Like crazy, foolish, stupid, probably going wild. This pumping music, I might lose it. Glass to the roof high. I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girl. Então, por que ele sumiu? Sendo que o Florida foi um dos artistas que mais dominou a era em que rádio e download mandavam na cena. Bom, quando o stream vira o centro de tudo e o TikTok acelera tudo também, o som pop rap de refrão deixa de ser o padrão que a gente tem no topo. As músicas do Florida, apesar de serem muito chiclete, elas eram gigantes, eu acho que você já percebeu isso. E as músicas hoje em dia são tipo, no máximo de 2 minutos. E ele sempre também foi um artista de single. Hoje você acha música de 1 minuto e meio, cara. Isso é loucura. Tipo, fica repetindo a mesma coisa, tá ligado? Mano, hoje em dia, mano, é muito difícil você achar a música ali que chega a 3 minutos, 3 minutos e meio, mano. Muito difícil. Tipo, são músicas rápidas. Só que o ruim disso, ao mesmo tempo que parece bom, é ruim. Porque você enjoa rápido. Que a música acaba. Aí, tipo, vamos supor uma música marcante que você gosta de ouvir. Aí tem 2 minutos e meio. Aí você volta ela de novo. Aí você volta ela de novo. Na hora que você olha, você já enjoou, mano. Você não quer, tipo, escutar, tá ligado? Muito mais do que de álbum, então é difícil manter todo o single que você lança sendo um hit. E pra ser honesto, ele nunca parou de lançar música boa. De fato, eu acho que as pessoas só se cansaram dele, sabe? E as músicas dele foram pegando cada vez menos views. E logicamente, ele foi lançando cada vez menos também, o que é triste, porque o mano que só lançava hit absurdo, hoje em dia quase ninguém fala sobre, mas o auge dele ficou marcado pra sempre. Que pra mim é o mesmo caso do T-Pain, por exemplo. She want that loving, 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 kiss, 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 kiss.
frustration, I got the remedy, you feeling me? O T-Pain é um caso que muita gente nem lembra que existe. Só que na época Pô, chat, na moral, mano, tô com um projeto aí de voltar essa pegada, mano, dos anos 2000, mano. Bota fé? As calças largona, as blusas largona, da Blunt, tá ligado? Tipo, tô com uma pegada disso aí, mano. Trazer uma parada dessa aí de lifestyle até pro meu Instagram, tá ligado? Meu outro Instagram pessoal, mano. Trazer essa vertente dos anos 2000, tá ligado? Os New Era com as bandanas largonas assim, pá. Acho que vai ser foda, mano. A época dele era impossível de escapar. O cara estourou em 2005 com I'm Sprungen. Em 2007 ele já vira o número 1 da Billboard, com Buy Your Drink. Logo depois também de emplacar Bartender e Can't Believe It. Ou seja, assim como Florida, o T-Pain é um puta de um hitmaker. Ele só fazia música que grudava na cabeça e eu nem sei explicar esse poder dele. Eu lembro que tinha algumas músicas específicas Mano, dele, T-Pain- naqueles DVDs de Black T-Pain Music que gold, vendia na T-Pain. feira. E eu T-Pain sei é que você já gold, teve um mano. Cê é desses. doido? Oh, baby girl, what's your name? Let me talk Hello? to you. Broke up with my girl last night, so I went to the club. Ooh, she got me doing the dishes. Anything she want for some kisses. I can put you in Cara que criou o autotune, the log vamos cabin, dizer assim. somewhere in Aspen. O Ninguém T-Pain domina foi o um nome autotune igual esse absurdo cara, não. na popularização do autotune também, junto com o Kanye West. Tem gente que diz que o Kanye Exatamente. West popularizou mais porque as músicas dele ficaram mais famosas. Até pode ser. Só que o que o T-Pain fez com o autotune, além de 2005, 2007, foi se tornar característica dele. Você falava em T-Pain, falava em autotune, o que pode parecer um pouco contraditório até, porque as pessoas diziam que ele usava autotune porque não sabia cantar direito, o que na verdade é uma grande mentira. Baby girl, what's your name? Let me A galera achava que T-Pain não cantava sem autotune. Olha isso aqui, mano. Olha essa afinação, chat. Olha isso. talk to you. Let me buy you a drink and then I'm T-Pain. You know me, kind big music never. Mano, o cara só começou a usar autotune porque como uma estratégia, pô. Tá ligado? Foi uma estratégia. Mas o cara sabe cantar, pô. Olha aí. O irônico de tudo isso é que na época ele foi bastante criticado por vários rappers que tratavam ele como piada mesmo ele tendo vários hits gigantes e um talento bem real. E isso derrubou o espaço dele em rádio, premiação, marketing, o que pra ser bem sincero é triste, porque a história do T-Pain é toda triste na verdade. Ele contou em 2013 que ouviu do Usher que ele tinha estragado a música com autotune e isso bateu diferente, a ponto de fazer ele ficar em depressão por anos. Isso com certeza foi um dos pilares que destruiu a carreira do T-Pain. Mano, o cara só era um cara tranquilo, mano. Que só queria fazer, tá ligado? Uma parada diferente. Fazer a música dele, mano. Isso é inveja, mano. É inveja. Porque a música do mano tava batendo. Os caras não entendem, mano. O rap sempre foi assim. Rap, trap, seja o que você quer chamar. Sempre teve essas mudanças, tá ligado? Hoje nós tá na era do quê? Do trap ainda, né? Vamos dizer assim. Vamos na era do trap ainda, mas a galera tá muito pedindo questão do rap, que volta os tempos líricos, tá ligado, mano? Aí daqui a pouco nós volta o tempo lírico de novo. É a mesma coisa do lifestyle, mano. O hip hop sempre foi assim, mano. Tá ligado? A galera antes aí tava usando calça apertadinha, sei lá o que. Agora já tá todo mundo querendo usar uma roupa mais larga, tá ligado? Umas blusas mais largas. Misturando uma parada do anos 2000 com o de agora, tá ligado? Mano, a área do, como é que eu posso falar? Só tem a palavra, quatro elementos, não. A área do hip hop sempre foi assim, vamos dizer assim, tá ligado? O hip hop sempre foi assim, sempre mudando, tá ligado? Sempre voltando coisas, mudando coisas, adaptando coisas, tá ligado, chat? Antes de chamar hip hop, mano, era um nome, né, que foi até criado na igreja, mano, que eu lembro, quando eu estudava por causa da dança, negócio boy or young, sei lá, era diferente, tá ligado? Aí que do nada alguém falou lá hip hop, tá ligado? E virou hip hop, tá ligado? O nome, por isso surgiu o nome hip hop. A indústria e os amigos dele se voltaram contra ele por algo que hoje é completamente normal. Usher was my friend. He was like, "Nah, man, you really f***ed up music for real singers." Literally at that point, I couldn't listen. Is he right? Did I f*** this up? Did I f*** up music? I don't even think I realized this for a long time. That's the very moment that started
like a 4-year depression for me. Com isso, ele perdeu time, deixou de lançar músicas e até passou por certas dificuldades financeiras, segundo ele, por má gerenciamento de dinheiro. Mas hoje em dia, ele até lança algumas músicas e até mesmo faz live na Twitch. Só que, apesar de toda essa loucura nesse caso, o mais bizarro pra mim ainda é o caso do Lil Pump. 100 on my wrist, 80 on my wrist. What? 100 on my wrist, 80 on my wrist. 100 on my wrist, 80 on my wrist. 100 on my wrist, bitch, I'm feeling like D-Rose. Par 4 Zans, I'm feeling like a hero. Superman, lean got me. O Lil Pump era um símbolo de hype. Ele já estava muito estourado com várias músicas, tipo G-Rose e Boss. Só que em 2017 ele lança um som que se tornou uma coisa a mais. A Gucci Gang. Aquela música tinha tudo o que precisava pra viralizar na época. Ela era curta, repetitiva, fácil de gritar, fácil de transformar em meme, fácil de fazer qualquer coisa com ela. Afinal, o Lil Pump era basicamente isso. Ele não era música, ele era um personagem. E quando você é um adolescente, é legal ver um cara de 17 anos comprando uma Porsche, batendo ela no mesmo dia e não estando nem aí. Porque sim, basicamente isso. Só que o Lil Pump também caiu no problema que derrubou muita gente do SoundCloud. A saturação e uma falta de transição musical. O estilo dele funcionava porque era novo, era exagerado, sujo, meio sem pretensão também. Depois de um tempo, o público ouviu várias vezes, várias variações da mesma coisa. Parecia que, depois de um tempo, ele só tava lançando a mesma coisa pra viralizar. Tem até uma entrevista muito famosa do J. Cole, que ele dizia pro Lil Pump que isso não ia funcionar pra sempre. Lançar música desse jeito e se meter em polêmica, sair dando tiro pro alto na rua e xingar. Cara, eu vi essa entrevista aí nessa época e foi, acho que deu uma treta com o do J. Cole, com o Smurk Puppy. Teve mais alguém do Trap. Teve com a treta com o J. Cole. Aí, tipo, ele marcou essa parada com o Lil Pump, aí ele passou essa visão, tá ligado? Passou essa visão pro Lil Pump. Eu vi essa entrevista, mano, legendado. Cê é louco, J. Cole, mano, cê é louco. Você viu o que o J. Cole tava fazendo? Saindo com o Honda Civic na rua e vendendo o CD dele, mano, tá ligado? Igual ele fez quando ele começou a carreira dele, mano. J. Cole não tem como, mano. J. Cole é, tá ligado? É GOAT, mano, não tem como. O Eminem num vídeo. Passou Ele a disse pro Lil visão, Pump Lil que Pump não ele escutou. precisava de uma carreira sólida, e não de música só do tipo Gucci Gang, que, meu Deus, naquela época era da hora, mas por que logo a pior música do Lil Pump ficou tão famosa? Hey, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread their racks on new chain. None of this shit be new to me. Nope. Fuck 'em all, teach called tutory. Bought some red bars, calls. E a indústria é assim, o artista precisa virar a chave, ou você evolui musicalmente, ou você evolui como figura pública, ou cria uma nova fase, uma nova estética. Se você não fizer isso, o público vai te deixar no passado. Outra coisa que pega muito no caso do Lil Pump é a estratégia dele, ou a falta de estratégia. Ele lançava álbum do nada, ninguém ficava sabendo, não tinha estratégia, não tinha basicamente nada. E sendo bem honesto, o Lil Pump parou de tentar. O mano até mesmo fez. E o Tota deu gangue no Natival hoje, do nada. Eu acho que eu vi, mano. Eu vi que o Natival tava com sei lá quantos. Na hora que eu entrei aqui, o Natival tava com um monte de gente na live dele. Mano, o Natival troca ideia com o Tota, só. O Natival fica escondendo aí. Para de esconder, Natival, que você é amigo do Tota. Conteúdos adultos pra aquela plataforma de fãs que vocês sabem muito bem. E aí todo mundo Natival percebeu já tá que ele só não de ligava mais. conhecimento, Pra ser já tá honesto, eu ainda brabo. volto e escuto algumas das antigas, mas cada lançamento de hoje em dia é um pior que o outro, o que mostra que artistas somem por vários motivos diferentes. Lil Uns são Pump já era, boicotados, uns são farsas, outros só não querem trabalhar porque já atingiram tudo. Mas e aí, eu esqueci de alguém por aqui? Tem que mudar, mano. Tem que mudar. Igual o NL Choppa. O NL Choppa vinha daquela pegada dele, aquele trap pesado, tá ligado? De Atlanta, Chirac, aquela coisa gangsta, arma, sei lá o que ela. Começou a lançar uns outros tipos de música, porque o cara entendeu que ele ia ficar saturado. Aí sempre ele lança uma música na pegada das antigas, tá ligado? Todos os artistas faz isso, mano. Todos os artistas vai pro mundo stream, tá ligado? Não adianta, mano, você querer ficar na mesma vertente, na mesma vertente. É isso que aconteceu com o Lil Pump, mano. Ficou na mesma coisa, fazendo a mesma merda, acabou a fama. Que me fala Quem nos vai comentários ficar que escutando talvez Gucci eu Gang traga a pro parte resto 2 da desse vida? quadro. Fala aí, eu sou o Vitruviano e Isso aí é o canal do Vitor Viana, chat. Isso foi o vídeo aí, ó. Raps que sumiram e você nem percebeu. Understand? É doideira, mano. Tudo, meu. Se você não revolucionar, esquece.